A Zoom é plural, a Zoom é digital. A Zoom é plural, a Zoom é digital. Muito mais saúde. Oferecimento Dentec Odontologia Digital. Aqui queremos ver você sorrindo, sempre. Olá, está no ar o Muito Mais Saúde, programa que sempre traz pautas importantes para que a gente possa aprender a cuidar da gente, a cuidar das pessoas que a gente ama, dos nossos amigos. Muitas vezes a gente traz alguns alertas, mas no programa de hoje nós vamos trazer uma novidade incrível para vocês. Hoje nós vamos receber aqui Soraya Pereira, que é fisioterapeuta e criadora do método Despertar da Cura. Forte, né, gente? A gente quer entender como funciona esse Despertar da Cura. Olá, Soraya, tudo bem? Tudo bem. Prazer te receber aqui, seja bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço o convite por estar aqui falando sobre esse método que foi muito importante na minha vida, uma virada de chave. Olha que máximo. E a gente quer entender um pouquinho sobre área de atuação. Aí eu falei aqui que eu estou com uma fisioterapeuta, mas são tantas áreas, tantas vertentes aí que Soraya acabou abraçando ao longo dessa caminhada. E a gente queria entender um pouquinho hoje como é que você define sua profissão. Hoje eu me encontro na área de terapia integrativa. Ok. Isso muito antes mesmo de ser fisioterapeuta, de me formar em fisioterapia, eu já trabalhava com as terapias. A gente chamava de terapias holísticas, né? Hoje a gente chama de terapia integrativa. É tudo a mesma coisa, Tudo né? junto aí. E eu já trabalho com essa área desde os meus 16 anos, com a área de terapias integrativas. E quando a fisioterapia veio, ela veio para agregar e eu consegui também trabalhar associado aí com a fisioterapia dentro dos protocolos, dos tratamentos. Quando um paciente aceitava esse tipo de tratamento, eu conseguia estar integralizando isso. Olha que máximo, tá vendo? Então, hoje eu estou na área de terapia integrativa, mais precisamente aí, especialista em origem emocional dos sintomas. Olha, que máximo. O olhinho chega, brilha. Brilha. Assim que é bom, né? Muito. A gente falar de algo que nos move, que nos alimenta e que você acaba fazendo uma entrega para as outras pessoas, né? Agora, o que inspirou a criação do método Despertar da Cura e quais são os seus pilares? A gente quer entender um pouquinho como é esse método. Esse método é o que trouxe essa grande técnica para mim, né? Foi através de situações que aconteceram na minha clínica, na época que eu clinicava. Eu me perguntava o porquê que aquele paciente chegava para mim, eu tratava ele ia embora, voltava depois com vários sintomas novamente. Isso me deixava muito intrigada. E até o momento que eu fui também diagnosticada aí com fibromialgia. Okay. E isso também me deixou bastante com a pulga atrás da orelha, porque eu queria entender o porquê. Tem algo a mais aí que eu preciso fazer. Tinha desenvolvido isso. E aí eu fui estudei várias vertentes, eu queria entender a origem dos sintomas, por que as pessoas adoeciam. E aí eu fui por várias linhas de estudo e dentro desse estudo eu caí na medicina germânica, que é uma das bases do método Despertar da Cura. Olha. Que explica como que a gente adoece. E tudo que eu fui aprendendo, eu fui fazendo comigo e eu fui melhorando do meu quadro da fibromialgia. Hoje, fazem 3 anos, né, agora no ano de 2024, fazem 3 anos que eu me encontro na remissão da fibromialgia sem tomar medicamento nenhum. Sério? Olha! E aí, conforme eu fui fazendo comigo, eu fui fazendo também com aqueles pacientes que queriam entender o que eu estava fazendo, o que eu estava melhorando. Se você está melhorando, eu quero melhorar também. Aí eu fui fazendo com eles e fui construindo esse método que eu chamo de método Despertar da Cura. Por que ele tem esse nome? Atrás de qualquer sintoma que a gente apresenta,
existe algo que causou aquilo ali. A gente não dorme e acorda doente. A gente não fica doente do nada. Porque a gente tem essa figura de linguagem, às vezes, falar, eu fiquei doente do nada. Não existe isso. Fiquei do nada doente. Não, você não fica do nada doente. Quando isso acontece, é porque aconteceu algo na sua vida que trouxe aquilo ali para você. Então, o método, ele tem as suas bases na medicina germânica, que explica como que a gente adoece, tem suas bases na física quântica, na PNL, na epigenética, nas leis sistêmicas. São vários pilares, porque eu fui estudando isso tudo para desenvolver eu poder desenvolver, primeiro para fazer comigo, para eu entender o porquê que eu tinha adoecido. Ok. E depois eu comecei a lapidar isso, e onde nasceu o método Despertar da Cura. Por quê? A gente tem, o nosso corpo, ele tem o poder de se autocurar. Olha, a perfeição. A gente não machuca, a pele não regenera, fica tudo direitinho. O nosso emocional é da mesma forma. Olha, então, como é importante a gente olhar para todas as... Exatamente, é autoconhecimento. Esse holístico mesmo, né? É autoconhecimento. Olha, então, o nosso organismo, ele tem o poder de se autocurar, só precisa despertar. Entendi. Peguei. Só precisa despertar o que está oculto. Então, a gente tem que ir em busca do que está oculto naquele sintoma. Todo sintoma, ele é igual um GPS. Ele te traz uma mensagem. A gente só precisa aprender a decodificar essa mensagem. Que aí a gente vai na raiz desse problema. Exatamente, é na raiz que vai. Olha, que incrível. Agora, você falou uma coisa muito interessante que a gente tem escutado bastante, que é sobre a medicina germânica, né? E a gente queria entender, ela ajuda a identificar causas emocionais dessas doenças? É ela que vai te mostrar exatamente onde está essa raiz, ou realmente é esse conjunto todo? Desculpa. A medicina germânica, para eu chegar, né, nisso daí, vou falar um pouquinho sobre ela. Ela foi criada, foi descoberta por um médico oncologista alemão chamado Dr. Hammer. E ele, após ter seu filho assassinado, 3 meses depois que ele faleceu, ele desenvolveu um câncer de testículo e a esposa dele um câncer de mama. E aí ele ficou muito intrigado com isso também e foi pesquisar. Inicialmente ele pesquisou com os pacientes dele e depois ele expandiu isso para todas as áreas da medicina. Então ele descobriu que aqueles pacientes que chegavam, por exemplo, com câncer de testículo, tinham passado por uma história parecida com a dele, de perda. Que começou a fazer essa pesquisa. Ele começou a fazer essa pesquisa. E ele conseguiu também comprovar, através de tomografias com esses pacientes, que tinha um sinal, igual quando você joga uma pedra numa água e ela faz aquelas ondas. Tinha esse sinal na área cerebral responsável pelo tecido embriológico envolvido no problema da pessoa. Ele conseguiu mapear o corpo humano inteiro. Olha. E com isso ele criou as 5 leis biológicas, que explica como que a gente adoece. Tudo começa através de um trauma. Esse trauma ele é sentido pela nossa psique, é feito um registro na área cerebral onde você sentiu o trauma. E aí é enviado um sinal para esse órgão ou para essa área, que a gente chama de doença, que é o tal do sintoma, e que ele chama de programa biológico de sobrevivência. Você passa por uma situação na sua vida de doença ou de algum sintoma que aparece, porque é a tentativa do seu organismo de te ajudar a passar por aquela situação, aquele conflito que gerou o problema. Olha. E essas 5 leis biológicas, elas estão em perfeita conformidade com as leis da natureza. O Dr. Hammer fez todo um estudo dele também, estudando a evolução da espécie, olhando os animais também, a evolução dos animais. Nós somos animais, né? Então, ele estudou toda essa evolução. E foi fazendo essa pesquisa, trazendo também a questão da epigenética aqui, né? Que o ambiente adoece. Não é a genética, é o ambiente que adoece. Então, para você ter, por exemplo, se você tem na sua família
a sua mãe, por exemplo, teve um câncer de mama, você tem uma probabilidade genética de ter, né, hereditária de ter, mas você não é obrigada a ter um câncer de mama porque sua mãe teve. Você não vai ter isso. Às vezes a pessoa já coloca isso já coloca como na cabeça. Que eu vou ter, então fica até mesmo neurótico com aquilo ali. Na realidade, para você desenvolver algo que você tem hereditariedade, você precisa ter um gatilho. Esse gatilho é no emocional que dá. No emocional que eu falo, não é eu tô triste, eu tô angustiada, não é isso. É algo mais profundo, né? Profundo que aconteceu, um trauma que aconteceu na sua vida, que tem que ter uma característica sentido em ter sido inesperado, que te pegou de surpresa, foi vivido em solidão, só você sentiu aquilo ali. Às vezes poderia ter 1000 pessoas ao seu lado, mas só você sentiu aquilo ali daquela forma. E de forma inesperada. Foi traumatizante, de forma inesperada e vivido em solidão. Para gerar um conflito biológico que vai mexer com a sua biologia. Nossa. Porque a gente tem os conflitos psicológicos e a gente tem os conflitos biológicos. Os biológicos, eles mexem com a biologia. Os psicológicos, você está esperando algo acontecer. Sim. Por mais que seja, por exemplo, uma situação onde um ente querido seu fez uma passagem, estava doente, estava internado, então você estava se preparando para aquilo ali. É diferente de uma pessoa ter um mal súbito na sua frente e ir embora. Aquilo ali é traumatizante. Pegou você de surpresa, é traumatizante, vivido em solidão. Só você sentiu aquilo ali. Aí a gente fala de gatilho nessa hora. Exatamente. Esse é o gatilho. Acionou esse gatilho. Isso. Pode acontecer também de situações que eu já tive pacientes. Eu não lembro. Não lembro de nada que aconteceu antes de eu começar a ter esses sintomas. E aí a gente vai trabalhar da mesma forma. Por quê? Isso está gravado no inconsciente. Não é consciente. Está lá no inconsciente. Está no inconsciente. Então, quando a gente vem fazendo um trabalho, onde a gente aí a gente vem com a PNL, fazendo um trabalho aí para trazer isso, tirar do inconsciente, trazer para a consciência, muitas das vezes, Tati, só de eu conversar com o paciente, de trazer para a consciência, ele já tem uma melhora. Olha, estava precisando saber o que já tem uma melhora. De onde vem, né? Exatamente. Soraya, vou chamar um intervalo rapidinho. Okay. Passa rapidinho, né? Gente, o primeiro bloco já foi e a gente quer saber muito mais sobre esse despertar da cura, né? No próximo bloco, não sai daí. Conheça a Dentec, uma clínica conceito em odontologia digital. Tratamentos mais rápidos e precisos, equipamentos de última geração, um laboratório próprio de prótese dentária, diversas especialidades em um só lugar, trabalhando juntas para cuidar da sua saúde bucal e garantir sorrisos mais bonitos para você. Dentec, aqui queremos ver você sorrindo sempre. Somos profissionais que amamos cuidar de pessoas. Trabalhamos com o que há de mais precioso, a vida e pela vida. Aliados com a excelência em segurança, equipados de alta tecnologia, temos a certeza de oferecer sempre o melhor aos nossos pacientes. Tratamento humanizado, dedicação, qualidade, rapidez e diagnóstico preciso fazem parte do nosso compromisso. Hospital Serrano, sempre à frente, por você e para você. Voltamos do intervalo e eu sigo por aqui repleta de perguntas, Soraya. A gente entra em outro universo. Aqui a gente sempre fala de saúde, muitas vezes a gente fala também da doença, da cura, da prevenção. Mas quando a gente traz algo diferente é para colocar a cabecinha de quem está em casa também fervilhando e pensando também, né? Poxa, existem outros caminhos. Uma coisa que você falou logo no primeiro bloco me chamou a atenção, que quando você começou com esse trabalho, você falou assim, alguns pacientes que permitiam, porque isso também exige essa permissão, né? A pessoa tem que querer, e aí às vezes ela começa até meio não acreditando muito, né? E depois vai acontecendo. Isso é muito interessante, né? Muito interessante. Agora vamos lá. Como a física quântica e outras
terapias complementam aí seu método para tratar corpo, mente e alma? Então, a gente adoece, não é só no físico, a gente não adoece só no emocional, a gente não adoece só no mental, a gente adoece também no energético. Quando você está com um sintoma ou alguma patologia instalada, o seu campo vibracional, que a gente chama de campo energético, campo espiritual, já adoeceu há muito tempo. Olha. Então, a física quântica, junto com a radiestesia e radiônica, ela vem justamente para tratar, dentro do método, esse campo vibracional. O método Despertar da Cura, ele atua nas 4 esferas por onde a gente adoece, que é o físico, mental, emocional e energético. Nossa. Então, ele vai atuar, ele vai tratar aquela patologia, vai tratar o paciente como um todo realmente. Porque era essa a minha dificuldade lá atrás, que quando eu tratava o paciente, eu utilizava das técnicas energéticas, dessas técnicas também, mas faltava algo. Esse algo foi justamente esse estudo da origem emocional dos sintomas que trouxe para mim o que complementou tudo. Olha. E aí o método tem essa possibilidade de tratar um paciente nas 4 esferas por onde a gente adoece. Olha que interessante. Muito estudo, né, Soraya? Muito estudo, né? Muito estudo. Agora, você pode compartilhar aqui com a gente, assim, algum caso ou um resultado que foi marcante dentro dessa prática, assim, no seu dia a dia? Para a gente poder ter uma noção, assim. Tem muitos casos interessantes, mas recentemente eu tive um caso de uma paciente que ela veio para mim, ela já tinha passado por 3 cirurgias de hérnia de disco, inclusive dentro de um mês, ela passou por 3 cirurgias, o caso dela era muito grávida, ela ia parar realmente de andar, só que ela continuava com dor. Operava e estava com dor. Não, ela continuou com dor. Depois ela tinha 1 ano de operada, quando ela chegou para mim, e ela continuava com dor. E aí a gente fez todo um trabalho investigando na vida dela o que tinha acontecido antes dela ter o problema com a hérnia de disco. E a gente conseguiu achar dentro da história dela qual era o gatilho. Trabalhamos isso, trouxemos um novo olhar para isso, ela não tem mais dor. Ai, que máximo, gente. Ela trata outras coisas comigo hoje ainda, que aqui tem pacientes que eu consigo o resultado com uma sessão. Nossa. Com uma sessão eu consigo o resultado. Foi o caso dela. Com uma sessão, reverteu o quadro dela todinho. Hoje ela está bem, ela faz atividade física, inclusive uma atividade bem pesada que ela faz. Gosta, né? Gosta. Ela tinha dificuldade em fazer por causa da dor que estava na coluna. Ok. Né? Hoje não, hoje ela faz atividade e está super bem. E ela faz outros tratamentos comigo para outras coisas, mas em relação ao que trouxe ela para mim, não tem mais. Não tem mais. E recentemente eu tive outro também, de hérnia de disco e dor ciática. Isso tem 3 semanas, mais ou menos. Uma sessão também. Gente, que máximo. Isso tudo está documentado por depoimentos de vídeos e textos. Eu tenho isso tudo documentado. Isso é muito importante. O método é comprovado. Olha que comprovado. Máximo. Que máximo, gente. Agora, como é o processo de formação para aprender o método? Quem pode participar? Porque além de aprender, desenvolver, entender que esse método ajuda tantas pessoas, você agora está multiplicando porque você quer que outras pessoas, outros profissionais saibam. Então, quem pode se especializar? Conta pra gente aí. E como esse profissional ele vai se diferenciar dos outros? Qualquer pessoa pode aprender o método. Olha. Qualquer pessoa. Não precisa ter Não, qualquer pessoa. Não precisa ter conhecimento, porque ela vai ter todo esse conhecimento, desde a anatomia, fisiologia, tudo. Ela vai ter todo o conhecimento para ela sair desse curso, dessa formação no método Despertar da Cura, pronta. Pronta. E também é voltado para terapeutas, profissionais da área de saúde. Porque esse terapeuta ele já está nesse caminho, nesse processo. Exatamente. Né? E profissionais também do desenvolvimento humano. Podem também estar trabalhando com o método. Até porque eles têm um contato muito grande com as pessoas e sabendo, né, como fazer, como
como entender, né, todo esse mecanismo aí. Porque o método, só te cortando, rapidinho, o método ele não atua só no campo físico, ele atua no campo comportamental. Olha. Então, hoje, como eu falei, eu sou uma terapeuta integrativa, eu trabalho com a origem emocional dos sintomas, qualquer sintoma. Qualquer sintoma. Olha que interessante. Agora, o que diferencia, né, os terapeutas que passam por essa sua formação hoje, né? Para quem está assistindo a gente aqui, falou, não fiquei interessado aí. Então, é um método que vai trabalhar nas 4 esferas por onde a gente adoece. Aquele terapeuta que ele trabalha 1, 2 só, vamos dizer, trabalha só o físico, trabalha só o emocional, né? Ele deixa a parte energética para trás. Então, ou aquele paciente, aquele terapeuta que trabalha só o energético ou trabalha o físico, ele fica com a parte emocional e mental para trás. Então, esse método, um grande diferencial dele é que ele trabalha as 4 esferas. Ele trata a patologia do paciente nas 4 esferas por onde trouxe esse problema para ele. Então vai ser um profissional diferenciado. É um profissional diferenciado no mercado, sim. Muito bem. Agora, você já começou, já colocou esse método para jogo? Os terapeutas, quem estiver assistindo a gente, quem tiver interesse, né? Já tá funcionando? Já temos datas? Então, dia 28, agora de novembro, eu estou com uma imersão chamada Urgência Oculta dos Sintomas Musculoesqueléticos. Esse é um módulo do curso da formação que eu vou estar dando gratuitamente no dia 28. Quem quiser pode estar se inscrevendo. Aí a pessoa consegue fazer essa compra, a inscrição no dia 28 ou já está aberta? Não, começa dia 28. No dia 28 eu vou estar em imersão. E no dia 28 eu vou abrir as inscrições para a formação do método com preço assim... especialíssimo. Entendi. Então as pessoas já vão se inscrevendo. Vão se inscrever dia para 28 imersão. Participa da imersão. Isso. E vai ter acesso a um presente, né? Presente, presentão. Se é com um preço bacana, especial, a gente já tem que fazer a propaganda mesmo. Muito especial mesmo. Que eu quero que cada vez o mundo precisa de mais agentes de cura. Entendi. O mundo está adoecendo. E rápido, né? Muito rápido. A pandemia trouxe muitas questões. Acelerou. Isso. E provavelmente despertou alguns gatilhos aí que estavam... Muitos. Fiquei com esse negócio do gatilho O meu método, ele nasceu na pandemia. Ele nasceu na pandemia. Você mergulhou de cabeça. E é um método que pode ser feito o atendimento dele online. Eu não preciso tocar no paciente. Olha, que interessante. Pode ser feito tanto presencialmente quanto online. Eu não preciso tocar no paciente. Ok. Porque está tudo ali. Quando o paciente chega para mim com sintomas, eu já sei mais ou menos de onde está vindo tudo. E aí eu vou investigando na vida dele profundamente o que trouxe. O que trouxe aquilo ali. E o diferencial no mercado do terapeuta que trata o paciente como um todo, de forma integral, né? A gente tem esse olhar, dentro do método eu consigo trazer esse olhar e com técnicas que vai atuar nas 4 esferas, onde a gente adoece. Que interessante. E aí a gente fala de um resultado, né? Ele vai ter esse paciente tratado, cuidado, e a resposta com certeza vem até mais rápido, como você falou pra gente. E assim, o método, ele não como é que eu vou dizer? Ele não exclui os outros tratamentos, tá? Medicamento, você nunca vai virar pro paciente e falar, para de tomar o remédio. De jeito nenhum. Não vai ele é coadjuvante, ele vai andar junto com a medicina tradicional. Isso ele é importante não vai... a gente falar, né, Soraya? Porque hoje em dia as pessoas acham que isso aqui, vou tomar isso aqui, não preciso do outro. Mas é um complemento, É um complemento. E assim, os pacientes que eu tratei lá no início, antes de criar o método, que eu fui utilizando aquilo que eu estava aprendendo, a resposta deles dentro do tratamento da fisioterapia foi muito mais rápida. Olha, fazendo fisioterapia... Foi muito mais rápido. Muito mais rápido. Tem paciente que nunca mais teve nada. Olha, que máximo, né? E que ele continue não tendo nada. Continue. É isso, porque essa é a missão, né? Exatamente. A proposta é essa.
E quando a gente fala de cura, é sobre isso, né? Essa busca. Porque muitas vezes, durante muito tempo, a gente acaba acreditando que não é interessante a cura, né? Porque aí vem o mercado todo de medicamentos, exames. Cara, é bom existir, que bom que existe, né? Graças ao desenvolvimento dessas, né, dos exames, dos medicamentos, a gente tem muita gente que está aí viva para contar a história até hoje. Mas se a gente tem algo a mais que pode ser olhado num todo e a gente pode ter uma agilidade, até porque se eu melhoro mais rápido, se eu estou bem mais rápido, eu consigo realizar, viver, trabalhar, cuidar dos meus, né? Que é sempre uma preocupação do pessoal que assiste aqui o programa, porque às vezes a gente esquece de se cuidar para cuidar do outro. Então eu sempre falo isso por aqui, você vai aprender a se cuidar, que quando a gente está bem, a gente cuida do outro com carinho, com amor e com disposição também, né? É uma troca. Né? É uma troca. Muito bem. É uma troca. Então, assim, deixa uma mensagem para quem está assistindo a gente agora, principalmente os terapeutas, né? Fazer esse convite aí para essa imersão e deixar também seus contatos, tá? Porque vai ter gente querendo tirar dúvidas. Então, no dia 28, essa imersão ela é voltada para terapeutas, para não terapeutas, pessoas que querem entender também o porquê de ter desenvolvido algum sintoma, né? Podem estar participando da imersão também. E o recado que eu quero deixar para os terapeutas, principalmente, é que se aperfeiçoem mais. Mergulhem de cabeça, mais, né? aprofundem, sabe, nos estudos. Acompanhem a evolução que está acontecendo. Quando olhar para um paciente, olhe como um todo, entenda que ele é pensamento, emoção, físico e energético. A gente não pode esquecer energético, espiritual, conexão. Sim. Conexão com algo. Né? Tem que ter a conexão com algo. Né? Olhar para isso. Então, quando pegar um paciente, olhe para ele dessa forma. E aprofunde, busque conhecimento, busque estudar sobre as doenças, sobre as curas que estão acontecendo, técnicas que estão vindo. Tem vindo muita coisa, mas muita coisa mesmo. Então, assim, busquem se atualizar sempre. Muito bem. E agora o @contato, como é que o pessoal faz para te encontrar, Soraya? O meu Instagram é @sorayapereira.oficial. É Soraya com Y, tá? Pereira.oficial. O meu WhatsApp é 22 99884 8911. E pode me chamar também lá pelo direct do Instagram. Se quiser alguma ajuda com os seus sintomas, pode me chamar lá. Eu vou ter o maior prazer em estar te ajudando. Que máximo. Soraya, quero agradecer a sua presença aqui. Né? Trouxe para a gente grandes reflexões sobre o cuidado, o método, a cura, né? Parabéns pelo seu trabalho, pela sua dedicação. Né? Há muito tempo que você está ali mergulhada, né? E olha que interessante, através de tudo que você foi testando, procurando, você conseguiu formar e ter algo aí que é comprovado, né? Então, quem ficou com dúvida pode então te mandar lá um direct, fazer uma perguntinha. Pode, fica à vontade. Porque com certeza, né, a pessoa vai falar, opa, vou entender melhor isso aqui. Plantei uma sementinha aqui hoje. Plantou uma sementinha aqui. Né? Quero agradecer a sua presença Eu aqui. Eu que agradeço imensamente. Tá, sucesso aí nessa caminhada, para que você consiga espalhar cada vez mais aí, né, tanto o método como, né, toda essa sua experiência aí voltada para a cura. Eu que agradeço imensamente. Gente, que bate-papo gostoso de se ouvir. É claro que eu poderia ficar aqui, mas alguns momentos, algumas horas, alguns dias, fazendo perguntas, tirando dúvidas, porque é assim, né? Mexe com a gente, com o nosso pensamento, com o que a gente está fazendo, o que a gente busca para a nossa vida, né? Quando a gente fala no quesito saúde, a gente fala em saúde para que a gente possa desfrutar das coisas boas da vida, para que a gente possa realizar nossos sonhos. E mais uma vez eu falo, né? Quando você está bem, quando você está cuidado, você consegue cuidar das pessoas que você ama. Muito Mais Saúde vai ficando por aqui. Até o próximo encontro. Tchau, tchau.
muito mais saúde. Oferecimento Dentec Odontologia Digital. Aqui queremos ver você sorrindo, sempre.